Olá, eu sou Massimo Lombardozzi, osteopata e professor de osteopatia. Faço parte do time de professores do método das colunas de pressão, biodinâmica viscerodiafragmática di Finney e William e hoje irei apresentar esse método. Irei mostrar alguns vídeos e apresentar também algumas técnicas, então fique comigo. Em primeiro lugar, é importante dizer que o método das colunas de pressão é o único modelo de tratamento osteopático visceral baseado em pesquisas clínicas. Há mais de 30 anos atrás, Georges Finney e Christian William, dois osteopatas belgas, iniciaram uma pesquisa. A princípio, eles queriam demonstrar a existência de movimentos das vísceras na cavidade abdominal. Por isso, submeteram um grande número de pessoas a exames radiográficos e ultrassonográficos. Através dos exames radiográficos, foi observada a mobilidade das vísceras ocas durante o respiro. Da mesma forma, através das ultrassonografias, foram observados os movimentos das vísceras cheias. Esses exames, como eu já antecipei, foram executados em um grande número de sujeitos, divididos entre pessoas saudáveis e pessoas com queixas abdominais. Os movimentos viscerais foram gravados em vídeo durante diversos atos respiratórios. E esses exames foram executados em dois planos do espaço, frontal e sagital, para as radiografias, e em três planos, sagital, frontal e transversal, para as ecografias. Através de uma metodologia rigorosa, todos os vídeos foram digitalizados. O objetivo era comparar a posição das vísceras no momento de máxima inspiração e máxima expiração. Isso foi feito através de um software desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Mons, software chamado DeltaDim, que serve para reconhecimento de formas viscerais. Através dessa avaliação estatística, foi possível demonstrar que dentro da cavidade abdominal as vísceras se mexem sob o efeito da pressão abdominal produzida pelo diafragma durante o respiro. Então, foi possível produzir um modelo de mobilidade visceral, demonstrando que a mobilidade das vísceras abdominais é sistemática e repetitiva. No vídeo que agora vocês irão observar, é apresentada a mobilidade de um duodeno na sua forma normal. É possível ver que durante o ato inspiratório o duodeno desce e a curva duodenal se fecha, fazendo uma rotação em sentido horário. Esse é o esquema padrão que aparece nas pessoas sem problemas viscerais. Uma segunda parte da pesquisa permitiu de evidenciar que essa mobilidade, que é sistemática e repetitiva, em alguns casos é sujeita a restrições. Comparando a mobilidade visceral das pessoas saudáveis com os movimentos das vísceras de pessoas com queixas abdominais e do aparelho digestivo, foi possível definir um padrão, ou seja, foi possível estabelecer que a determinadas queixas viscerais correspondem determinadas alterações da mobilidade das vísceras e vice-versa. Nesse segundo vídeo que vou apresentar agora, é possível observar a mobilidade da curva duodenal de uma pessoa com problemas gástricos, no específico uma gastralgia. A parte mais interessante da pesquisa de Finney e William foi a de demonstrar que essas restrições de mobilidade podem ser normalizadas através de técnicas de indução facial por via externa. No vídeo que agora iremos observar,
é possível ver uma normalização da área da grossa tuberosidade do estômago, que a princípio se encontra fixada numa posição expiratória, ou seja, em alto. É possível ver a sombra preta, que representa a área da grossa tuberosidade do estômago da pessoa que ingeriu um contrasto, que fica fixada em posição alta. A um certo momento é possível observar a sombra da mão do osteopata que aplica a técnica puxando o tecido para baixo e, de repente, a sombra preta da área da grande tuberosidade do estômago começa a descer, voltando a efetuar uma mobilidade normal. A parte sucessiva da pesquisa de Finet e William foi de tentar determinar quais são os mecanismos que governam e regulam a mobilidade visceral. Através da elaboração estatística dos dados, foi evidente que o movimento das vísceras segue os padrões das duas hemicúpulas diafragmáticas. Em particular, as vísceras do lado direito seguem o movimento da hemicúpula direita e as vísceras do lado esquerdo fazem o mesmo com a hemicúpula diafragmática esquerda. No estudo sucessivo, Finet e William fizeram uma meta-análise extremamente detalhada de todas as pesquisas relativas ao funcionamento do diafragma e da cavidade abdominal. Foi possível, desta forma, evidenciar a existência de um modelo pressório que governa a respiração, a mobilidade visceral e também a nossa postura. As pesquisas colocaram em evidência o fato que existem grupos de músculos respiratórios e posturais que trabalham em sinergia através de uma transmissão em série de tensões musculares. Esses músculos são ativados sempre que nós respiramos e sempre que também nós fazemos movimentos que desafiam a estabilidade da coluna vertebral. A pressão gerada por esses músculos é o motor da dinâmica visceral. Através da meta-análise, também foi possível evidenciar que esses grupos de músculos podem estar sujeitos a tensões permanentes de tipo crônico. E como eles trabalham de forma relativamente independente de um lado do corpo a respeito do outro, quando essas tensões são instaladas, elas normalmente afetam apenas um lado, gerando um fenômeno pressório que Finet e William definiram de coluna de pressão. A coluna de pressão, portanto, é um mecanismo que, quando fica instalado de forma crônica e permanente, gera uma tensão constante e uma hiperpressão intracavitária no abdômen, no tórax e também ao nível do crânio, e isso altera a mobilidade visceral e também compromete o retorno venoso e linfático, perturbando profundamente a homeostasia. A parte mais interessante da meta-análise foi de ter demonstrado que não servem alterações pressórias tão importantes para determinar efeitos patológicos. Embora o consenso mundial sobre a hiperpressão abdominal definiu que a síndrome hipertensiva abdominal começa a partir de 12 mm de mercúrio, existem pesquisas demonstrando que já acima de 7 mm de mercúrio a pressão abdominal começa a alterar a fisiologia. A instalação da coluna de pressão através da tensão crônica permanente desse grupo de músculos gera, portanto, um aumento pressório intracavitário que compromete a capacidade de autorregulação do organismo.
A partir dessas pesquisas, portanto, Finet e William desenvolveram um método de normalizações viscerais baseado na abordagem das colunas de pressão. O foco desse método é o de individuar e tratar as disfunções somáticas, seja musculoesqueléticas, seja viscerais, que das membranas de tensão recíproca, que estão à base do fenômeno da ativação dos músculos da série postural. Portanto, a normalização visceral é enquadrada dentro de uma abordagem global, que visa a tratar o corpo inteiro e não apenas a víscera. Só para fazer um exemplo, se eu tenho um problema no pé, uma entorse de tornozelo, que gera uma tensão anormal no membro inferior, isso chega a comprometer a mobilidade da articulação sacroiliaca e, consequentemente, o relacionamento comprimento-tensão dos músculos assoalho pélvico e transverso abdominal que pertencem à série são ativados. Dessa forma, todos os outros músculos, pela transmissão de tensão, também entram em contração. Isso faz sim que a coluna de pressão se torne patológica. Nesse caso, se houver uma alteração da mobilidade visceral, não adianta tratar a víscera, mas sim é preciso normalizar o problema do membro inferior. Mas é claro que no caso de patologias das vísceras, que tornam mais difícil a mobilidade diafragmática, a pressão abdominal pode aumentar devido a um problema visceral e instalar dessa forma a coluna de pressão. Nesse caso, é óbvio, será a víscera a ser tratada primeiro. No método das colunas de pressão, através de uma série de testes, é possível fazer um diagnóstico geral da condição do corpo e estabelecer uma ordem de prioridade das disfunções a serem tratadas. Dessa forma, é possível executar um tratamento mais eficaz, reduzindo o número de técnicas a serem executadas, prolongando os efeitos durante o tempo e quebrando as cronicidades. Para avaliarmos a coluna de pressão, iremos aplicar um teste de rigidez e elasticidade aos músculos da série. Iremos apreciar a rigidez através de um teste de espaço-tempo ao mobilizar os músculos. Quanto à elasticidade, iremos apreciar o rebote no fim do movimento. Ficando de costas para a paciente, pegamos com uma pinça polegar indicador os esternocleidomastoidianos e, aplicando uma torção, medimos o espaço-tempo e o rebote final de um lado e do outro. A mesma coisa vamos fazer com os trapézios, sempre aplicando o espaço-tempo e o rebote no fim do movimento, com os escalenos, depois vamos apreciar a tensão dos músculos intercostais de um lado e do outro. Os músculos intercostais na parte inferior de um lado e do outro. E por último, o transverso abdominal de um lado e do outro. Os mesmos testes serão aplicados com o paciente em posição deitada ao fim de individuar definitivamente o lado onde fica a coluna de pressão. A partir dessa informação, serão aplicadas algumas técnicas de limpeza geral que servem para reduzir a pressão intracavitária e poder depois efetuar o tratamento de forma mais rápida e eficaz. No próximo vídeo, irei mostrar os testes de posição deitada e também as técnicas de limpeza. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo e curtido todas as informações relativas ao modelo das colunas de pressão. Aguardo todo mundo para mais um vídeo. Muito obrigado!